você é de Deus, Today you're of God, amanhã és do Satanás. tomorrow you're of Satan. Hoje é de Deus, Today you're of God, amanhã és do Satanás. tomorrow you're of Satan. Enquanto que a palavra de Deus diz, But the word of God says, ninguém pode servir dois mestres. no one can serve two masters. Tem que Amen. escolher um You need to choose e one odiar um. or hate another one. Amen. Amen. Quando você hoje é de Deus, amanhã é de Satanás, You dread God. saiba que você não tem dois mestres. Know that you don't have two Você masters. tem um Satanás como mestre. You only have Satan as your master. Porque quem mistura Satanás com Deus, Deus retira-se You mix Satan with Satan, e God deixa is- sozinho com Satanás. He leaves you alone with Satan. Ah, santo. A Bíblia diz, The Bible says já era tarde. it was after late in the afternoon. Muita gente ainda está no lado de tarde. Many people stood there on the side of the afternoon. Quando a Bíblia está dizendo já é tarde, The Bible said it was late. é porque o tempo está no fim. Meaning that the time is at the end. A tarde That late nos aproxima approaches us no fim to the end do dia. of the day. Amen. Repito, I repeat, a tarde the late nos aproxima approaches us no fim do dia. to the end of the day. Quando é tarde, When it's late, é porque o dia está acabando. when the day is about to end. Quando é tarde, When it's é late, porque o tempo está acabando. when the time is finishing. O mundo está a viver The world is o living período de tarde, the period of late, porque os tempos estão acabando. because the time is about to end. Enquanto que o tempo está a acabar, The time is about to end. cada um tem que estar na prontidão. Everyone needs to be ready. Porque quando Jesus diz, When Jesus says, atravessamos, let's cross, vamos no outro lado, let's go to the other side, vamos numa outra banda. let's go to another place. Jesus está a falar com seus discípulos. Jesus talking to his disciples. Jesus não estava a falar com todos. He wasn't talking to everyone. Prova disso, se ler as escrituras, Proof of this, read the scriptures. verás que Jesus atravessou You see that Jesus crossed com seus discípulos. with his disciples. O restante ficaram onde estavam. The rest stayed where they were. Jesus não foi com todos. Jesus didn't go with everyone. Jesus foi com seus discípulos. He left with his disciples. Quando chegar a hora de atravessar, When the time comes to não cross, são todos que vão atravessar. not all gonna cross. Os discípulos que vão atravessar. The disciples are gonna cross. Amen. Amen. Sente-se, faz favor. Os discípulos que vão atravessar. The disciples are going to cross, O que significa dizer which means que não é discípulo. who's not a disciple Pode estar com Jesus, can be with Jesus, mas vai ficar. but you're gonna stay behind. Antes de Jesus atravessar, Before Jesus crossed, ele estava he was no meio in the midst do povo. of the people. Ele estava no meio do povo. He was in the midst of the people. Estando no meio do povo, Being in the midst of the people, e ele disse: he said, já é tarde, it's late. vamos atravessar. Let's Isso é no cross. versículo 35. Verse E 35. naquele dia, sendo já tarde, The day being late, disse-lhes, told them. quer dizer, ele disse a eles: He told them, passemos para a outra banda. let's go to another place. Não são eles It wasn't them que pensaram who thought em passar in going the path numa outra banda, to another place. mas é Jesus That was Jesus. que diz a eles They told them, para atravessar. let's cross. No dia que Jesus chegará, The day Jesus will come, não será nós won't be us. que vamos pensar em subir. They'll think to go up. É Ele que vai nos fazer subir. He's not going to make us to come up. Amen. Amen. Hallelujah. Ele não vai fazer subir He will make to go up povo. people. E Ele fará subir He will make to go up os discípulos. the disciples. Para subir, To go up, tem que ser o discípulo. you need to become a disciple. Muitos de nós Many of us, estamos a fazer we're making parte part do of povo. the people. Estamos a fazer parte da multidão. We're making part of the multitude.
mas não estamos a fazer parte dos discípulos. We're not being part of the disciples. Amen. O diabo The devil não combate does not combat multidão. the multitude. Hallelujah. O diabo The devil domina a multidão. dominates the E multitude. ele combate He combats os discípulos. the disciples. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Sem Yes. Say please. Por que que o diabo Why does the devil não combate does not combat a multidão, the multitude, mas combate but combats os discípulos? the disciples? Porque a multidão Because the multitude aproxima-se de Jesus approaches Jesus para receber de Jesus, to receive from Jesus, mas but os discípulos the não disciples estão lá para receber de Jesus. are not yet received from Jesus. Hallelujah. Sente, faz favor. Say please. A multidão The multitude estão lá para receber are there to receive e morrer aí, and die there, mas os discípulos but the disciples estão lá are there para reproduzir to reproduce amanhã tomorrow o que mestre era. what the master was. Yes. Amen. Yes. É por isso That's why Satanás Satan não se preocupa does not worry com a multidão. with the multitude. Ele se preocupa He worries com os discípulos. the disciples. É por isso That's why prendiam they arrested os discípulos, the disciples. não prendiam Did not arrest a multidão. the multitude. Levavam They used to take os apóstolos que eram discípulos the apostles or disciples nas cadeias to jail e não and not a multidão. the multitude. Porque a multidão estavam lá simplesmente para receber. The multitude just there to receive. Mas os But discípulos the disciples eram perigosos. were dangerous. Porque se o mestre é um só, Because the master is only nos one. deu trabalho. Gave them work. E se os discípulos Let the disciples reproduzir reproduce o que é o mestre, what is from the master. o perigo será maior. Danger will be bigger. Amen. 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 Hallelujah. Say please. É por isso quem entra no meio da multidão Yes, we go in the midst of the multitude. se esforça para não permanecer na multidão. Put an effort not to maintain the multitude. Se força para atravessar. Put an effort to cross. Sai no meio da multidão Come out of the multitude para passar a ser discípulo. to start being a disciple. Amen. O discípulo pode estar no meio da multidão, Disciple can be within the multitude. vai ouvir a linguagem da multidão, We hear the language of the multitude. mas quando sair na multidão, When it comes out of the vai multitude, ouvir a linguagem divina. we hear the divine language. Yes. Hallelujah. Yes. Sente, faz favor. É por isso That's why os discípulos, the disciples, muitas das vezes, many of the times, quando estavam no meio da multidão, when they would meet the multitude, também não entendiam o que Jesus falava igualzinho à multidão. they did not hear what Jesus said, also like the multitude. Amen. 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 Não entendiam They did not understand porque se misturaram com a multidão, because they mixed the multitude. se tornaram multidão. They became the multitude. Tudo que Jesus falava, Everything Jesus said, eles não entendiam. they did not understand. Mas quando eles saíam no meio da multidão, When they came out of the midst of the multitude, diziam: Mestre, they said, Master, tudo que o Senhor ensinou, everything you taught, nós também we also não entendemos nada. did not understand anything. Sabem por que diziam nós
também. You know, we said we also. Porque entendiam que o povo também They said the people also não entenderam. did not Que understand. o povo não entenderam, People don't understand. nós também não entendemos. We also did not understand. Yes. Amém. Como a multidão já não estavam lá, Since the multitude were not there, Jesus dizia nos discípulos: Jesus told the disciples, é este it's this, o significado the meaning daquela parábola. of the parable. Abria He used to open a up parábola the parable aos discípulos. to the disciples. Os discípulos The disciples entendiam melhor understood better do que a multidão. than the multitude. Prova disso, Proof of this, quando multiplicou pães, when he multiplied bread, o pão vem dos discípulos the bread came from the disciples e não da multidão. and not the multitude. Aleluia. Hallelujah. Sente. Say please. Ele multiplica pães Multiplies bread e peixe and fish vindo dos discípulos. coming from the disciples. Alimentou multidão. He fed the multitude. Quando os discípulos apresentaram pão, When the disciples showed the bread, 5 pães 5 e breads 2 peixes. and 2 fish. Os discípulos eram 12, The disciples were 12, mas pães eram 5. but the breads were 5. O próprio pão The bread ou itself, pães the bread itself não estava no número dos discípulos. was not according to the number of disciples. Os pães eram 5, The bread only 5. os discípulos eram 12. Disciples were 12. Mas quando os discípulos apresentaram pão, The disciples showed the bread. Jesus multiplicou, Jesus multiplied, alimentou fed o povo. the people. Mas o povo, depois de se The alimentar, people after being fed, não ficaram com nada. they had nothing. O resto voltou nos discípulos. The rest went back to the disciples. Hey. Quando os discípulos deram 5 pães, When the disciples gave 5 bread, depois de Jesus multiplicar, after Jesus multiplying, voltou 12 cestos came back 12 baskets cheios. full. Eles eram 12, There were 12. tinham 5 pães. They had 5 bread. Assim que volta 12 cestos Since cheios, 12 bread comes o back, que significa dizer which means cada discípulo tinha direito a um cesto cheio. every disciple had 1 full basket. Mas a multidão não. Amen. Hey, 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 hey. Hallelujah. Amém? Amen. Levanta suas mãos. Please lift up your hands. Ora junto comigo. Pray with me. Diga, Senhor Jesus, Say, Lord Jesus, não há nenhum Senhor igual a ti. there's no other Lord like you, E não haverá nunca. and there never will be. Só o Senhor é Deus. Only the Lord is God. Entrego-te a minha vida. I gave you my life. Exalto o seu nome em cima de todas as coisas. Exalt your name above all things. Em nome de Jesus Cristo, In the name of Jesus Christ, o nosso Senhor our Lord e o Salvador. and Savior. Amém. Amen. Que Deus abençoe. Pode ir em casa. God bless you. Go home. Que Deus abençoe. Pode ir em casa. God bless you. Go home. Que Deus abençoe. Pode ir em casa. God bless you. Go home. Que Deus abençoe. Pode ir em casa. God bless you. Go home. Que Deus abençoe. Pode ir em casa. God bless you. Go home. Que Deus abençoe. Pode ir em casa. God bless you. Go home. Que Deus abençoe. Pode ir em casa. God bless you. Go home. Que Deus abençoe. Pode ir em casa. God bless you. Go home. Que Deus abençoe. Pode ir em casa. God bless you. Go home.